Olá para todos. Hoje será a nossa primeira videoaula sobre o tema escala cartográfica. Aqui nós vamos estar explicando um pouco do básico sobre escala. Na próxima videoaula nós falaremos sobre como a representação dessas escalas no desenho cartográfico. Então, vamos começar aqui. Algumas características principais sobre as escalas. A escala cartográfica. Geralmente, praticamente quase sempre, nós sempre veremos o número 1 na escala. Quase sempre também nós trabalharemos a escala em centímetros e em quilômetros. Também podemos trabalhar em metros, só que não é muito utilizado. Geralmente é mais fácil trabalhar em centímetros e em quilômetros. E a escala nós vamos trabalhar como a relação de um ponto A para um ponto B. Isso eu vou explicar mais à frente. Primeiro, qual a definição de escala? O que seria a definição? Então, escala é a relação entre a medida do desenho de um objeto e seu tamanho real. Sendo que a fórmula de escala, no qual nós temos a abreviatura E para escala, Dzinho para a medida do desenho, que é o nosso desenho, ou na escala, e Dzão com a medida real do objeto, daquilo que você pretende estabelecer a relação, nós tomamos que escala é igual a medida do desenho sobre a medida real do objeto. Um exemplo simples. Um desenho na escala 1 para 50 centímetros, por exemplo, em cada dimensão representada neste desenho, será 50 vezes maior que na realidade. Ou seja, cada 1 centímetro que medirmos no papel corresponde a 50 centímetros na realidade. Então, se nós temos um mapa, por exemplo, e do ponto A do mapa, por exemplo, do Brasil até, não sei, a Inglaterra, ponto B, é 1 centímetro, pega a sua régua medindo, e a escala desse mapa está em 1 para 50 centímetros, claro que é fictício. No caso, na realidade, essa distância seria de 50 centímetros. Entenderam? Então, agora nós vamos mostrar aqui alguns tipos de escalas. Nós temos a escala de redução, que é a principal escala utilizada, tanto em mapas como em desenhos cartográficos, onde as medidas do desenho são menores que as medidas reais do objeto. Nós temos a escala de ampliação, onde as medidas de D, que é as medidas do desenho, são maiores que as medidas de Dzão, que é a medida da realidade do objeto, medidas reais. E temos também a escala real, que eu acredito seja uma das menos utilizadas, onde as medidas de D e de Dzinho e Dzão, ou seja, as medidas reais do objeto e as medidas do desenho, são iguais. Então, na classificação das escalas, nós temos a escala numérica, que é representada por 1, como eu sempre falei, geralmente sempre aparece 2 pontos, 50 centímetros, ou aqui 50 pode ser quilômetros, 1 geralmente sempre é centímetros. 1 na forma fracionária, barra 50, 1 sobre 50, e na forma fracionária só que escrita em horizontal, 1 barra 50. Nós temos a escala gráfica, que é feito tipo um gráfico, para demonstrar a distância entre a distância de Dzão, que é a distância real do objeto, e a distância de Dzinho, onde sempre o valor vai ser à sua esquerda. Por exemplo, 1 centímetro no desenho corresponde a 5 quilômetros, por exemplo, como nós demonstramos aqui, ou centímetros. Na realidade, 2 centímetros corresponderá a 10. Então, essa escala seria, no caso de 1 para 5 quilômetros, ou 1 para, no caso, 5 quilômetros seria 500 mil centímetros. Quilômetros, no caso, representando em centímetros, seria 1 centímetro para 500 mil centímetros. No caso, 500 mil centímetros é igual a 5 quilômetros. Como que nós construímos uma escala gráfica? Por exemplo, nós pegamos aqui uma escala gráfica de 1 para 50. Geralmente é feita uma regra de 3. Nesse caso aqui é bem simples o jeito que eu vou mostrar para vocês. Existem vários métodos. Você coloca Dzinho,
para adesão. No caso, 1 centímetro no desenho seria igual a 50 centímetros na realidade, que foi essa escala dada para nós aqui. Então, quantos centímetros no desenho corresponderia a 1 metro na realidade? Vamos pensar um pouco. A nossa unidade de medida aqui está em centímetros e aqui está em metros. Geralmente, para ficar mais fácil, nós podemos transformar. Então, 1 metro seria igual a 100 centímetros. Então, nesse caso, fazendo a regra de 3, nós teríamos resultado como 2 centímetros ou 0,02 metros. Depende da unidade de medida que você escolher. Então, pessoal, nós tivemos como resultado aqui 2 centímetros ou 0,2 metros. Mas como passar isso? Como passar essa escala de 1,50 para a escala gráfica neste formato? Simples. Você pode fazer o seu desenho da forma que você preferir. Nós podemos colocar o 0 aqui como de um ponto de partida, mas não é tão necessário. Então a nossa escala é de 1 para 50 centímetros. No caso, embaixo, geralmente é o desenho, que é as dimensões do desenho, e em cima, dimensões da realidade. Então, 1 centímetro no desenho corresponde a quanto na realidade? Nos foi dada a escala de forma numérica, que seria 50 centímetros. Então, nessa próxima casa, nós podemos colocar como 50 centímetros. Logo, 2 centímetros corresponderia a 100 centímetros, ou 1 metro, por exemplo. 3 centímetros seria, no caso, 1,5 metros, ou 150 centímetros. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês outro exemplo para facilitar e ajudar no nosso cálculo de escala. Então, a distância real, em linha reta, de Águia Branca, que é uma cidade, até Itapina, que é outra cidade, é de aproximadamente 55 km. Se eu digo, quero construir um mapa e demonstrar essa distância na escala de 1 para 200 mil centímetros, qual seria em centímetros o tamanho da reta para demonstrar essa distância no desenho? Então, pessoal, primeiro nós pegamos aqui a nossa escala, 1 para 200 mil centímetros. A escala, ela não pode estar, por exemplo, 1 centímetro para 2 quilômetros, assim. É melhor, mais viável, que se passe ela de centímetro para centímetro. Mas na hora do cálculo não é necessário, até porque o cálculo ficaria muito grande, com muitos números. Então, neste caso aqui, 1 centímetro, aqui no caso seria a distância do desenho, né, com relação à distância real do objeto. 1 centímetro corresponderia a 2 quilômetros, na realidade. Então, quantos centímetros seria nesse mapa que eu quero construir? Corresponderia a 55 quilômetros na realidade. Então, nós fazemos aqui uma multiplicação cruzada. Então, 2x é igual a 55. X vai ser, posteriormente, igual a 55 dividido por 2. X, então, vai ser igual a 27,5 centímetros. Ou seja, como eu expliquei na primeira videoaula, naquela primeira parte, nós podemos representar de um ponto A para o ponto B. Vamos supor que a Águia Branca é esse ponto A e Itapina esse ponto B. Eu quero saber essa distância para poder construir o meu mapa com dimensões exatas. Então, de A até B, a distância seria 27,5 centímetros no desenho, em Dzinho. No caso, se a nossa escala é de 1 para 200 mil centímetros, na realidade, a nossa distância aqui seria 55 quilômetros. Então, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre escala cartográfica e é bem básico, é uma iniciação, no caso, a essa matéria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.